Bom, dando sequência à nossa videoaula de doença renal, a gente entra na terceira parte para falar um pouco sobre as complicações da doença renal crônica. Só para a gente ter uma ideia, quando você vai progredindo a doença renal, à medida que a função renal vai diminuindo, a atividade renal ela também vai diminuindo e todas as suas funções elas começam a ter alterações. Então você começa a ter alterações da volemia, alterações do metabolismo ósseo mineral, que a gente chamava anteriormente de osteodistrofia renal, alterações eletrolíticas, principalmente no manejo do sódio, do potássio, do cálcio e do fósforo, desnutrição, onde o indivíduo leva a uma perda importante de massa muscular, acidose metabólica devido à incapacidade do rim de fazer excreção de ácidos fixos e também fazer a regeneração do bicarbonato, até alterações de anemia, onde ele diminui a produção da eritropoetina e com isso ele acaba diminuindo a eritropoese. Dentro das complicações, vamos detalhar cada um. A anemia ela é multifatorial, né? Nós definimos a anemia do renal crônico não dialítico menor do que 11, e a principal causa ainda é a deficiência da eritropoetina. Mas você deve observar outros fatores que estão associados à doença renal crônica. Uma anemia carencial, por deficiência de ferro, vitamina B12 ou ácido fólico. A gente sabe que esses pacientes têm menor absorção de ferro. Ele também pode ter diminuição na absorção de B12 e ácido fólico. Então é importante monitorar também essas causas de anemia carencial no paciente com doença renal crônica. E quanto menor a filtração glomerular, maior vai ser a incidência de qualquer complicação e a anemia é uma delas. Outras causas também que devem ser investigadas são processos infecciosos, uma perda crônica pela hemodiálise ou por alterações do trato gastrointestinal, uma osteite fibrosa, que é uma alteração óssea devido ao hiperparatireoidismo, que vai interferir diretamente na produção pela medula óssea, intoxicação por alumínio, hemoglobinopatias, e a gente já falou aqui para deficiência de vitamina B12 ou de folato, doenças que podem causar doença renal e anemia, como mieloma múltiplo, além de desnutrição e hemólise. As alterações eletrolíticas, a hipercalemia é a mais comum, né, e também é a mais temida, porque ela acaba levando a alterações que podem levar o indivíduo a arritmias e até a óbito. Ela está associada a uma menor secreção tubular pelo rim e também uma menor filtração pelo glomérulo. E algumas situações podem estar associadas, como o hipoaldosteronismo, né? E, como eu já falei, ela pode causar arritmias e a gente vai detalhar um pouquinho mais a questão do tratamento e da avaliação da hipercalemia na última aula desse módulo. E como todas as complicações, elas estão mais frequentes nos estágios mais avançados da doença. A alteração do sódio ela acaba sendo uma hiponatremia geralmente leve, sem grandes repercussões clínicas, muito associada à retenção de água, né? Muito mais água do que sódio. A acidose metabólica ela tem sua origem por uma diminuição da regeneração de bicarbonato, a diminuição da secreção dos ácidos fixos, e ela acaba repercutindo numa maior desmineralização óssea. Então ela vai ser impactante também para a osteodistrofia renal. Além disso, você também pode ter um aumento do catabolismo muscular. Isso vai gerar maior degeneração muscular e isso vai se refletir no quadro de desnutrição proteico-calórica, sarcopenia nesses pacientes. A alteração do metabolismo mineral e ósseo, a gente tem como cerne, né, ou seja, elementos principais alterações do cálcio, do fósforo e da vitamina D. Né? Elas representam um aumento da morbimortalidade do paciente, inclusive com maior calcificação vascular, maior número de fraturas patológicas, e esses pacientes acabam internando e morrendo mais devido a essas complicações. Isso impacta na qualidade de vida também. Muitas vezes esses pacientes eles ficam restritos ou eles apresentam limitação funcional importante e também interfere na anemia, como a gente já viu na questão da osteite fibrosa.
Então, do ponto de vista fisiopatológico, a redução da função renal ela vai acabar levando a uma diminuição da excreção de fósforo e uma diminuição de produção de vitamina D ativa, né? Então, a gente sabe que a vitamina D ela é ativada no rim. E com isso, o que a gente vai ter é, devido à diminuição da excreção de fósforo, um aumento do fósforo sérico. E devido à diminuição da produção de vitamina D, uma diminuição do cálcio. E a resultante do aumento do fósforo e a diminuição do cálcio, juntamente com a própria diminuição da vitamina D, será um estímulo para aumentar a liberação do paratormônio. Então, esses três fatores, aumento do fósforo, diminuição de vitamina D e diminuição de cálcio, eles interferem para que haja um aumento da liberação do paratormônio. E é justamente esse paratormônio que vai levar ao aumento da reabsorção óssea e vai levar às alterações de osteodistrofia. Alterações de volemia também são importantes, porque elas acabam impactando do contexto cardiovascular. Então o indivíduo fica mais hipertenso, ele acaba apresentando edema periférico, pode ter deficiência da concentração urinária, né? Então que a gente chama de um fenômeno de nictúria. Então ele pode ter problemas tanto com a hipervolemia, porque ele não elimina o excesso de água e sal, mas ele pode ter problema com hipovolemia, ou seja, no momento que ele precisa concentrar a urina, ele tem uma deficiência de concentração urinária. Então ele continua mantendo uma perda urinária, apesar de ter outras perdas, e isso pode levar a um quadro de hipovolemia. Eu gosto muito desse gráfico, que ele faz uma relação, esse gráfico é tirado do CADIGO, que é um grupo que faz vários guidelines, vários consensos de doença renal, e ele mostra a progressão das complicações ou a incidência das complicações de acordo com a filtração glomerular. Então você vai vendo que todas elas, você aumenta a incidência a partir do momento que você reduz a taxa de filtração glomerular. Eu destaco dentro das complicações uma das mais importantes, que é a síndrome cardiorrenal, tá? E o que seria essa integração do rim com o coração? Eu costumo dizer que é o seguinte: pensou em doença renal, pensa em doença cardíaca. Pensou em doença cardíaca, pensa em doença renal. Eles são dois órgãos que estão extremamente conectados por quem? Pelos vasos. Então, obviamente, alterações da homeostase do coração vão influenciar diretamente no rim e vice-versa. Então, vamos ver um pouquinho desse impacto. Então, assim, olhando pelo lado do rim. Um paciente que tem doença renal, a doença cardiovascular é a principal causa de óbito, né? Olhando pelo lado do coração, quando você tem a insuficiência renal, você interfere no funcionamento do coração e acaba descompensando e aumentando a mortalidade de pacientes com insuficiência cardíaca. Além disso, alterações renais levam ao aumento de calcificação vascular. Alterações de função cardíaca levam à alteração da perfusão renal. Liberação de proteínas inflamatórias, citocinas, isso acaba interferindo tanto em um quanto o outro. Então, o que a gente acaba vendo é que, com a medida que a gente progride a doença renal, a calcificação vascular e, consequentemente, a doença cardiovascular ela vai aumentando. E é isso que a gente acaba observando. E nos pacientes que estão em diálise, você chega a ter 50% de óbito devido à doença cardiovascular. Mortalidade média de pacientes com doença renal crônica em diálise é em torno, hoje, em 15%. Reduziu um pouquinho de 20%, a gente está em torno de 15%. E eu gosto desse gráfico aqui que está no CADIGO, que mostra a possibilidade de evento cardiovascular de acordo com a filtração glomerular. E você vai vendo que esse crescimento ele acaba sendo exponencial. À medida que você vai progredindo a doença renal, você acaba aumentando a incidência de evento cardiovascular. Aqui são outros gráficos que acabam mostrando que pacientes com doença renal acabam tendo maior chance de doença cardiovascular, né? Quer seja qualquer a doença cardiovascular. Então, infarto, insuficiência cardíaca, AVC, síndrome coronariana aguda, angina. Então, qualquer doença cardiovascular ou cerebrovascular que aumente, que um paciente com doença renal está muito mais suscetível. E isso aqui é um outro gráfico que mostra a progressão de vida, de sobrevida dos pacientes com infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca. E o que a gente pode ver? Que à medida que o indivíduo desenvolve a doença renal e
de acordo com os estágios mais graves, a chance de sobrevida dele acaba diminuindo. Então isso é um impacto importante na evolução. Então é muito importante a gente estar atento à presença ou diagnóstico de doença renal nos pacientes com doença cardiovascular. E agora vamos dar um insight sobre o tratamento, né? Então a gente vai falar de dois aspectos do tratamento. O tratamento conservador e o tratamento de substituição renal. Muitas vezes o tratamento conservador é chamado de tratamento pré-dialítico. Mas muito do que a gente faz no conservador também acaba se estendendo aos pacientes que estão em terapia renal substitutiva. Então, como objetivo principal do tratamento conservador, a gente visa evitar a progressão da doença, né? Então, isso é o mais importante, tá certo? Depois, modificar as comorbidades, prevenir as complicações e preparar para a terapia renal substitutiva, tá? Com relação à estratégia de tratamento, ela varia de acordo com o estágio. Então, no estágio 1 e 2, a gente visa o quê? Estabelecer o diagnóstico, identificar as comorbidades e os fatores de progressão e tratar eles, tá certo? No estágio 3, a gente começa a identificar e tratar as complicações. No estágio 4, a gente começa a preparar para a terapia renal substitutiva e no estágio 5, a gente começa a terapia renal substitutiva. Então, como retardar a progressão da doença? Então, primeira coisa é sempre identificar fatores agudos que possam interferir na função renal. Então, fatores que agudamente podem diminuir a função renal. Então, hipovolemia, alterações pressóricas, insuficiência cardíaca descompensada, obstrução vascular, obstrução do trato urinário, uso de drogas nefrotóxicas, sepse, hipercalcemia, hipocalemia, etc. O principal tratamento, o principal parâmetro, a principal medida, a gente já viu anteriormente que é um alvo, é bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, de que forma a gente consegue progredir o avanço da doença renal? A gente já viu que parte da hiperfiltração por glomérulo que acontece com o mecanismo adaptativo da doença renal é mediado pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o seu bloqueio vai evitar que aqueles néfrons remanescentes se submetam à carga de hiperfiltração e que isso vai ser lesivo a médio e longo prazo. E quais os pacientes que mais se beneficiam? Aqueles que têm doença renal crônica, geralmente estágio 3, e principalmente os diabéticos, onde esse mecanismo parece estar mais exacerbado. Aqui a gente visa, como eu falei, diminuir a pressão intraglomerular, combater também os efeitos imunológicos da angiotensina 2, então aquele efeito profibrótico, diminuir a carga proteica na urina e a gente utiliza medicamentos que vocês já ouviram falar, já estão familiarizados, que são da classe da inibidor da enzima conversora da angiotensina e o bloqueador do receptor da angiotensina 2. Lembrando que, como na insuficiência cardíaca, a gente ainda não recomenda o uso concomitante do IECA com BRA, principalmente devido ao aumento do risco de hipercalemia e de não trazer benefícios adicionais comprovados. Controle da pressão arterial fundamental, com restrição de sal na dieta, manter uma pressão super controlada, mas também não tão controlada. Então hoje se discute se o 120 por 80 ele traria mais malefício, então a gente ainda fica naquela questão entre o 130 por 80 de pressão arterial e priorizar nos pacientes diabéticos o de ECA ou de BRA, tá? Então não sei se vocês já leram o estudo SPRINT, mas o estudo que é muito importante, que beneficiariam os pacientes que têm hipertensão do controle super rigoroso. Então, no paciente com doença renal crônica, isso ainda precisa ser melhor estudado. Controle glicêmico fundamental para evitar a progressão e o surgimento da nefropatia diabética. Então, a gente deve manter um bom controle glicêmico, com glicada menor do que 7, uma glicemia capilar entre 90 e 130. E com isso a gente vai diminuir a chance do paciente iniciar a nefropatia diabética e naqueles que têm microalbuminúria, dele progredir a proteinúria. Então essa é a grande vantagem do controle glicêmico rigoroso. Tratar a dislipidemia, né? Também estimular a prática de exercício físico. Hoje tem se demonstrado que o exercício físico ele é extremamente benéfico na progressão da doença renal.
ele acaba diminuindo a perda de função renal. Interromper o tabagismo, né? Tratar a obesidade ou excesso de peso, tá? Isso pode melhorar a proteinúria e melhorar a perda de função renal ao longo dos anos. E na parte nutricional, uma dieta com restrição moderada de proteínas, mantendo uma carga proteica na dieta entre 0,6 e 0,8 gramas por quilo dia. Isso é importante porque isso vai evitar sobrecargas proteicas que podem, inclusive, aumentar a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e, com isso, acelerar a progressão da doença renal. Tratamento das complicações, né? Então depende da complicação. Então, na anemia, corrigir os níveis de hemoglobina, eles melhoram a mortalidade, diminui a taxa de hospitalização. Tem uma origem multifatorial e também, nesse caso, o primeiro passo é sempre avaliar a deficiência de ferro. Então, se tiver deficiência de ferro, primeiro a gente repõe o ferro. E depois, se o estoque de ferro estiver adequado, a gente faz o uso da eritropoetina. Também é importante tratar o hiperparatireoidismo, porque esses pacientes podem ter resistência ao uso da eritropoetina devido ao hiperparatireoidismo. E o nível de hemoglobina, né, deve estar entre os dois. Na verdade, no paciente em diálise, a gente já bota o nível entre 10 e 12. As alterações eletrolíticas, elas dependem da hipercalemia. Elas devem ser tratadas com restrição dietética e uso de medicamentos para aumentar a perda de potássio pelo organismo. A gente vai ver isso lá mais adiante. E na hiponatremia, principalmente a restrição de água. Na acidose metabólica, a gente faz a reposição do bicarbonato, tentando manter o nível de bicarbonato acima de 22. O metabolismo mineral, cálcio, fósforo e o PTH devem ser controlados. O cálcio, o fósforo através do controle dietético e do uso de substâncias que impedem a absorção do fósforo pelo trato gastrointestinal. No caso do cálcio, você pode fazer suplementação adicional de cálcio ou, o que é melhor, a suplementação de vitamina D ativa, porque aí você consegue aumentar a absorção intestinal de cálcio e bloquear, através da vitamina D, a liberação do paratormônio. E preparar para a terapia renal substitutiva. Esse preparo deve ser com a equipe multifatorial, multissetorial, com psicólogo, assistente social, nutricionista. Sempre discutir com o paciente a melhor estratégia, melhor método para substituição renal. Sempre, se possível, ver se tem doadores na família, né? E decidir conjuntamente. Essa melhor estratégia, uma decisão conjunta entre família, paciente e equipe médica. E para que fazer isso? Para que na hora que ele for dialisar, não seja um procedimento de urgência, seja algo planejado e programado pela equipe. Quando que a gente vai indicar a terapia renal substitutiva? Geralmente, né, no paciente diabético, quando a filtração está menor do que 15. E no não diabético, quando ela está menor do que 10. Se houver em qualquer momento, independente da filtração glomerular, sinais de síndrome urêmica, a indicação do início da terapia renal substitutiva ela já está garantida. O que seriam os sintomas mais importantes? Então, a pericardite urêmica, a hipervolemia refratária, hipercalemia refratária, o sangramento devido à uremia, desnutrição progressiva, sinais e sintomas de encefalopatia urêmica e acidose metabólica refratária. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem duas modalidades de terapia dialítica, que é a hemodiálise e a diálise peritoneal. Em termos de contexto, nós temos 90% dos pacientes dialisando por hemodiálise e apenas 10% por diálise peritoneal. E a melhor forma de terapia renal substitutiva, que é o transplante. O transplante apresenta melhor sobrevida, melhor qualidade de vida. Antigamente era um tratamento considerado mais caro do que diálise, mas hoje, com o barateamento das drogas imunossupressoras, a maior segurança do procedimento, o que a gente vê é que nos primeiros 2 anos ele acaba sendo mais caro do que a diálise, mas subsequentemente ele torna-se um tratamento muito mais barato do que a diálise.
O grande problema é que nós temos a imunossupressão, então a gente troca um problema pelo outro, então a gente troca a insuficiência renal pelo uso de imunossupressores, e a gente não tem órgão para todo mundo. Então a gente tem cerca de 3.500 a 4.000 transplantes por ano no Brasil, e a gente tem cerca de 150 mil pacientes em diálise. Então não tem órgão para todo mundo. Então isso aqui a gente já viu, as estratégias de acordo com o estágio. E, para concluir, né, a gente pode ver que a doença renal crônica é uma doença epidêmica de alto custo e alta complexidade, que ela cursa de forma progressiva e inexorável. A gente deve identificar os pacientes em risco, encaminhar para o nefrologista, se é discutível se é menor do que 30, menor do que 45, retardar a progressão da doença e iniciar a terapia renal substitutiva assim que indicada. Tá certo? Gostaria de deixar essas mensagens para vocês e até a nossa conferência. Tchau!